Olá pessoal, vamos continuar com o estudo de Gálatas, capítulo 2, versos 1 a 5. Vamos falar sobre a lei que mata. O objetivo é entender que legalismo destrói e a graça une. Viver debaixo da lei é escravidão. Então, versículo 1, capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse em vão, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, às quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então aqui Paulo fala, subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho. Paulo, novamente, ele não estava seguindo vontade humana, como era o que muitos acusavam. Os falsos irmãos acusavam Paulo de ser um homem interesseiro que estava ali querendo ganhar fama, interesse próprio, dinheiro, poder, pregando um evangelho diferente que agradasse o povo. Mas Paulo fazia o contrário. Paulo subiu por uma revelação, ele foi guiado pelo Espírito Santo e ele sempre seguiu a vontade de Deus. Em nenhum momento ele buscou a própria vontade, como era sugerido pelos falsos irmãos. E no versículo 3 fala: Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo ele era coerente com o que ele pregava. Se a salvação é pela graça, não devemos confiar na lei para salvar. Seguir a lei é ficar em escravidão. Então o que ele estava falando? Os falsos irmãos estavam dizendo que, além de crer em Jesus, tinha que cumprir toda a lei, guardar os sábados, circuncidar, participar das festas e seguir uma lista de regras impostas pelos homens, como os fariseus faziam, para que pudessem chegar ao céu. Ou seja, confiavam na lei para salvar-se, confiavam em si mesmos para obedecer à lei e serem salvos. Mas a graça diz o contrário. A graça diz que, sendo nós pecadores e não merecedores, Jesus morreu por nós e nos salvou. Então, se Paulo cede aos falsos irmãos, ele estava anulando a graça, estava desprezando a cruz de Cristo. Então ele foi firme e rígido. E Tito não se circuncidou, porque se ele se circuncidasse, estaria dizendo que, de fato, a lei tinha que ser seguida e a sua pregação seria desconstruída. Então ele não somente pregava o evangelho, mas vivia o evangelho, mesmo que isso fosse trazer problemas para ele. E sobre a lei? O propósito da lei é mostrar o meu pecado. Romanos 3,20 fala: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei não justifica, a lei não salva, a lei apenas mostra que somos pecadores. A lei serve para dizer que nós não somos capazes de cumpri-la. A lei serve somente para me mostrar que eu sou pecador. Como disse, a lei é incapaz de salvar. Vamos ler Romanos 8, de 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que é impossível para a lei? Salvar. Foi necessário que Cristo morresse em nosso lugar para que venhamos ser salvos. Então, mais uma vez, por que não seguir a lei? Porque a lei é incapaz de salvar. Terceiro tópico. A lei produz morte através do pecado. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 55 a 57.
O que esse trecho está falando? Esse trecho está falando que a lei diz que todo aquele que pecar morrerá. Então, a lei dá força à morte, porque todos pecaram. E se todos pecaram, todos então devem morrer. Logo, a lei dá força para que o pecado gere morte em nós. Então, o que fazer? Alguém tem que cumprir a lei no nosso lugar. Alguém tem que vencer a morte no nosso lugar, porque nós somos incapazes de fazer isso. E uma vez cumprindo a lei no nosso lugar, somos salvos do pecado e da morte. Portanto, devemos confiar não em nós para sermos obedientes, não em nós para vencermos o pecado, mas confiar em Jesus, que venceu o pecado e a morte em nosso lugar. A lei foi abolida, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Hebreus 7, 18, 19. Portanto, a lei do Antigo Testamento, ela era fraca, era inútil, porque a lei não era capaz de salvar. A lei era apenas capaz de condenar, apenas capaz de matar. Então essa lei ela foi vencida. Temos um novo testamento, uma nova aliança, uma nova lei para viver. A lei da graça, e ela foi vencida e substituída, sendo cumprida por Cristo em nosso lugar como nosso representante. Então essa nova lei que nós temos, a lei da graça, é uma lei de amor e é uma lei de esperança e de fé, que nos torna novas pessoas, mas não confiando na letra da lei, não confiando na nossa obediência para ser salvo, e sim confiando na obediência de Cristo. Por isso ela foi abolida. A salvação é de graça, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 22 a 23. O dom gratuito é a vida eterna, então é de graça. Eu não tenho que merecer, eu não tenho que pagar, eu não tenho como conquistar. É de graça, recebo pela fé. E dizer que eu tenho que merecer, que eu tenho que cumprir, que eu tenho que conquistar, é dizer que Cristo não fez isso para mim. É abandonar a graça. Salvação não depende de obras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2, 8 a 10. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3, 28. Então está mais que claro que o Evangelho da Graça é uma lei que diz que a lei não é capaz de nos aperfeiçoar, a lei não contribui para a salvação e ela é totalmente inútil nesse caso. Somos justificados pela fé, sem as obras da lei. E nós não conseguimos a salvação pelas obras, porque se conseguíssemos, nós teríamos do que nos gloriar. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, para que a glória fosse totalmente dele, ele não nos deu a oportunidade de conquistar com as nossas forças a salvação. Ele conquistou por nós. Nós somente recebemos pela fé. Quais aplicações disso para a minha vida? Primeiro, tentar viver a lei é rejeitar o sacrifício que Cristo fez na cruz. Devemos confiar somente nele para a nossa salvação. Devemos viver de forma coerente com a nossa fé. Por isso é importante conhecer bem a Bíblia. Devemos entender que o único capaz de nos salvar de nossos pecados é Jesus. Tentar compensar o mal que fizemos com o bem é tentar comprar o favor de Deus. Recebemos a salvação pela fé. Tentar merecer é desprezar as Escrituras. E somos salvos porque somos amados, não porque somos merecedores. Então devemos estabelecer aqui que ou o Evangelho é pela fé recebido de graça, ou é pelo cumprimento da lei. E nenhum de nós é capaz de cumprir a lei totalmente. Logo, ou recebemos pela fé de graça, ou perecemos tentando cumprir a lei. Então, esse é o estudo de hoje. Até a próxima.